Bom dia a todos. Obrigada à APEL pelo convite para dinamizar esta conversa sobre o futuro da leitura dos clássicos e obrigada ao António Feijó e ao Afonso Cruz por aceitarem este desafio. O futuro da leitura dos clássicos tem sido abordado marginalmente nas diferentes conversas ao longo destas sessões. Nós hoje vamos centrar-nos em algumas questões, talvez um bocadinho mais específicas, deixando claro desde já que gostaríamos de ter os 2 dias só para discutir esta questão. E, portanto, fica o repto, se quiserem organizar uma conferência 2 dias sobre o futuro da leitura dos clássicos, nós aceitamos e creio que posso falar pelos meus colegas de mesa. Mas ainda em relação ao futuro da leitura em geral, eu gostaria de começar por profetizar com alguma segurança. Ontem falou-se aqui do Criador Profeta. Permitam-me invocar apenas por alguns segundos, não sou criadora, mas vou invocar a categoria de profeta, para dizer com alguma segurança que o futuro da leitura está garantido. Não se prevê num futuro próximo que a humanidade deixe de produzir textos escritos, nem que sequer que possa funcionar sem eles, portanto a leitura em geral está garantida. Já o que lemos e como lemos traz questões muito mais complexas e nós tentaremos abordar algumas delas aqui. E começo por lançar alguns desafios antes propriamente das questões. Num mundo em que cada vez mais falamos de leitores anárquicos, de leitores que leem por prazer, que leem o que querem e que reclamam para si este direito de escolher o que leem, talvez possamos concordar que esta é uma conclusão ou um resultado saudável de uma sociedade democrática. Podermos ler o que queremos não é um adquirido em todas as sociedades do mundo, nem sequer em muitas sociedades do mundo civilizado. Portanto, vamos aceitar como positivo o facto de haver leitores que leem o que querem. E talvez vos convença também em concordarem comigo que esta leitura por prazer, esta liberdade de escolha, é um resultado saudável de mais alfabetização, mais publicação, maior diversidade de autores, de estilos, de géneros, de traduções. E, portanto, talvez concordemos, se não estou a exagerar na vontade de que concordem comigo, talvez concordemos todos também que esta leitura livre, por prazer, por escolha própria, e faço aqui um parêntese apenas para dizer que podermos escolher o que lemos significa sabermos escolher, o que também nem sempre é um adquirido, mas talvez concordemos todos que é sempre, em todas as situações, positivo. Esta liberdade de escolha e lermos o que queremos é positiva. Agora, de que forma é que nós, todos aqui, que temos todos responsabilidades na mediação da leitura, construímos um caminho para os clássicos que vá ao encontro desta liberdade, que não vá de encontro, queremos que vá ao encontro desta liberdade de escolha. E será que o estamos a fazer? Como é que o podemos fazer melhor? Falou-se já aqui hoje também em esforço. E eu gostaria de deixar clara uma posição que defendo há muito tempo. Esforço não é sofrimento. Nós precisamos de esforço para ler um livro do princípio ao fim, mas pode ser um esforço com muita alegria e com muita motivação. Há, por vezes, a tentação de associar, e eu diria com algumas agendas políticas por trás, mas não podemos ir por aí hoje, há a tentação muitas vezes de associar o esforço ao sofrimento, quase como um ato punitivo. Temos de sofrer um percurso iniciático incrivelmente difícil, como o Hércules, para conseguirmos chegar ao fim da leitura de um bom livro. Vamos discutir se isso é verdade ou não. Mas não tomo mais tempo aos meus colegas de mesa e
Vamos centrar a nossa discussão em 3 tópicos. Eu começo por lançar o primeiro e depois peço-vos que dividam irmãmente o tempo de discussão. Sendo a universalidade e a intemporalidade características dos clássicos, por que motivo são associados a uma imagem de dificuldade, de distância na linguagem e no contexto? De onde vem esta imagem de dificuldade? Será ela real? Será que nós precisamos dela para venerarmos estes livros? Ou seja, só conseguimos venerar e referir e citar livros que são associados a uma imagem de dificuldade porque isso nos torna a nós iniciados? E será que é real, de facto? Boa sorte. Quer começar o Afonso? Eu preferia não começar, mas enfim, bom dia. Bem, sim, existe aqui alguma dificuldade, evidentemente, porque a mim parece-me que os clássicos, são clássicos precisamente porque continuam a ser lidos. Há aqui uma parte de repetição, o clássico exige essa repetição. Aliás, nós usamos a palavra clássico quando repetimos determinados comportamentos. Eu, por exemplo, quando envio um e-mail sem o anexo, a seguir envio com o anexo e digo, desculpem, enviei sem o anexo. É um clássico. E é um clássico porquê? Porque eu estou sempre a repetir, ou seja, estou a voltar a ele. Mas, curiosamente, os clássicos são o oposto disso na sua gênese. Isto é, o clássico é sempre a coisa mais moderna. É a coisa de ruptura. É a coisa de coragem a determinada altura. Porque não é exatamente isso que nós agora, quando começamos a falar de clássico, pensamos no clássico já formado, já adulto, já com uma série de anos. Mas o clássico, para aparecer, é preciso ser um livro de ruptura, um livro que mexa com as estruturas daquela época. E só por ser realmente diferente e por ser realmente inovador é que ele se torna depois, ou se pode tornar depois, um clássico. É a mesma coisa, por exemplo, com uma moto clássica dos anos 50. Uma pessoa pode comprar uma, mas naquela altura em que apareceu era a mais confortável e era a mais rápida. E o equivalente hoje em dia não tem nada a ver com a ideia de clássico quando pensamos numa moto. A moto que se vai tornar clássica e um dia se poderá tornar clássica é uma moto de ruptura, é uma moto mais rápida, mais confortável, mais segura, etc, etc. Essas sim têm potencial para se tornarem clássicos. O que é que acontece ao longo do tempo? O clássico, ou seja, o livro que tem interesse, o livro continua a ser interpretado, é uma obra aberta, continua a poder ser interpretado, sempre com camadas distintas e diferentes para cada pessoa e para cada momento da sociedade, mas a sua linguagem e a sua forma vai se erudindo de alguma maneira. E nós vamos precisar de ajuda, e se calhar já era uma segunda pergunta, mas se calhar vamos precisar de ajuda, da mesma maneira que é muito difícil um leitor começar a ler a comédia do Dante, porque precisa de ajuda para perceber quem são aquelas famílias todas e uma série de... Enfim, ter aqui um certo contexto. E isto serve para quase tudo também. De facto, a leitura, por ter uma série de referenciais, a literatura, implica também conhecer para trás e saber dialogar com os livros que foram escritos. E muitos exigem notas de rodapé, tanto sejam os Lusíadas, seja a Bíblia, etc. Nós precisamos de ajuda para ler um livro deste tipo e alguns deles são aqueles que foram mais lidos e continuam a ser lidos, etc, etc. Portanto, o Afonso diria que a diferença na linguagem e no contexto talvez seja um elemento de dificuldade. Eu acho há aqui uma parte essencial, que é aqui uma homologia, algo essencial na narrativa com que nós não vamos perdendo ao longo dos séculos. Por isso, continuamos a ler a Odisseia, continuamos a ler livros muito antigos, porque a maneira como se amava naquela altura é semelhante à maneira como o amamos hoje em dia. Portanto, nós percebemos perfeitamente qual é o amor materno de uma mãe de há 10 mil anos, há 10 mil é exagero, mas de há 5 mil anos, com uma mãe de hoje. É a contingência, uma parte superficial, uma velatura, aquilo que os filósofos de Chartres chamavam integumentum,
que é uma coisa que esconde o texto, de certa maneira, uma velatura que fica sobre o texto, ele torna-se difícil de aceder e nós temos de retirar essa velatura para chegar à parte essencial, ao esqueleto. E àquilo que nos toca a todos e que é comum a todos e que é universal, que é essa parte que nós amamos na literatura. De facto, é essa conexão, essa possibilidade de nós nos entendermos através da literatura. Mas não está à superfície, está por baixo. E, de facto, quando os livros já são muito antigos, etc., até porque a sociedade vai mudando. Eu hoje não tenho... Bom, nós usamos muitas vezes a palavra oral e a escrita para descrever imagens. E isso já aconteceu com muito mais frequência do que hoje em dia, com descrições muito extensas de determinadas coisas que podem ser mostradas. E quando são mostradas é muito mais fácil. Houve um tempo em que eu não podia mostrar, eu via uma cena qualquer e não podia pintar aquela cena, não é? Porque isso demorava anos. E, portanto, o que é que eu faço? Eu tenho de descrever aquela cena. E, portanto, determinada literatura é muito descritiva. E tem uma curiosidade, é que o Leonardo da Vinci reparou, é que eu não consigo reproduzir duas imagens fielmente. Elas nunca são iguais. Agora sim, claro, porque eu entro numa gráfica e posso imprimir duas coisas iguais. Mas de antes não. E o que é que acontece com a palavra escrita? Sim, eu consigo. Há sempre ruído, há aqui alguma coisa que se perde, mas eu consigo reproduzir exatamente o mesmo conteúdo. Isto é, não importa se são zeros e uns, não importa se foi escrito em francês ou em inglês. Enfim, eu consigo reproduzir aquela mensagem fielmente se quiser. E é independentemente do suporte que é. E por isso, enfim, sim. Feijão, há clássicos fáceis? Eu acho que a dificuldade dos clássicos é uma dificuldade que tem a ver com a dificuldade da leitura. A leitura é uma tarefa difícil, é uma tarefa, aliás, atlética. Requer esforço, requer energia. Mas em que é que consiste isso? Uma definição de clássicos nós podíamos tomar apenas para começar a conversa, para acabar a conversa. Nós podíamos tomar a definição de um poeta norte-americano que disse que um clássico é news that stays news. Notícia que permanece notícia. A notícia do jornal é efêmera. No dia seguinte nós usamos o jornal para embrulhar peixe. Mas um clássico é alguma coisa que se relê. Porquê é que se relê? Se eu releio, eu sei o que lá está. Porquê é que eu releio? A própria leitura é uma tecnologia muito difícil de perceber. Nós devíamos torná-la mais estranha. Há um outro texto de um outro poeta que descreve um marciano que vem à Terra e escreve um postal para casa a descrever o que é a Terra. E na descrição disso diz, a certa altura, que os homens às vezes têm um pássaro na mão, mas é um pássaro imóvel. Isto é como o marciano descreve o livro. Este pássaro imóvel que está aberto assim com as asas, liberta muitas coisas. O que é isto? Há alguma coisa de altamente misterioso nisto. E habitualmente nós não enfatizamos a estranheza da leitura. Em que é que isso consiste? A abstração da leitura. Há uma série de sinais inscritos numa superfície e alucinam um mundo, alucinam uma experiência. Nós vamos, através de alucinações seriais, a ler livros. Em que é que isso consiste? É bizarro. O problema com os clássicos e o problema com as jovens gerações e com a escolarização é que a noção de clássico, tal como a noção de leitura, é muitas vezes usada como um cacetete contra os miúdos. Ou porque devem ler, ou porque não leem, ou seja, é uma espécie de ralhete contínuo e sistémico. E isto é estranho, porque ninguém nestas circunstâncias vai fazer seja o que for. Eu, pelo menos, eu lembro-me como aluno do então Liceu Salazarista, eu recusava-me a ler a literatura do programa porque estava infectada pelo sistema. E, portanto, lia o Sartre, etc. Fiz um grande erro, apesar do Sartre ser extraordinário. Aliás, o que nós encontramos muitas vezes são evasivas, também muito generalizadas, em relação ao trabalho de ler. Eu conheço muita gente que diz que deixou de ler os Lusíadas porque no ensino o esforçaram a fazer a análise sintática do texto. E, aliás, a quase totalidade das pessoas que eu conheço diz isto. Eu acho isto uma ficção extraordinária, porque há dois pressupostos aqui que são altamente falaciosos. O primeiro é um pressuposto negativo que parece querer dizer o seguinte: se não me tivessem forçado a fazer análise sintática dos cantos dos Lusíadas,
esta noite, em vez de ver uma série no Netflix, eu ia ler o Canto Quarto. Eu tenho sérias dúvidas que isto seja verdade. A segunda implicação desta evasiva, que é uma evasiva realmente absurda, é presumir que é possível ler os Lusíadas ou algum texto dessa complexidade sem perceber qual é a ossatura sintática do verso. O verso derrama, o período sintático no verso derrama de verso para verso. Se eu não sei onde é que está o sujeito e o predicado, como é que eu leio? A não ser que seja por iluminação ou por satória, uma coisa budista, ou me sente e entre por osmose. De outro modo, não percebo qual seja. Portanto, há uma espécie de terrorismo sistemático em relação a isto que afeta os leitores, que afeta as pessoas. E uma pessoa agora diz, mas então porquê é que alguém devia ler? Agora, da minha experiência de professor. A minha experiência de professor passa muitas vezes por ouvir colegas meus que me dizem que os alunos que têm este ano são muito piores que os alunos do ano anterior. E isto repete-se todos os anos. Ora, se isto fosse assim, deveria haver uma regressão em que estávamos próximo do Neandertal, porque eu ouço literalmente isto há décadas. E isto é completamente falso. Mas há uma outra implicação disto. O professor, decidindo e descobrindo que os alunos são ignorantes, passa a uma tarefa muito habitual em alguns professores, naturalmente nem todos, que é humilhar o aluno. Então é dizer assim, numa aula, eu digo assim, há um filme do Ingmar Bergman, e depois pergunto, alguém conhece o Ingmar Bergman? Ninguém conhece o Ingmar Bergman. O que é que se passa a seguir? É uma extraordinária repreensão por não conhecerem o Ingmar Bergman. A minha posição é um bocado diferente. Quando eu digo, conhecem o Ingmar Bergman? Ninguém conhece o Ingmar Bergman, eu digo, ai, que sorte! E eles dizem, mas que sorte porquê? Tem todo o Ingmar Bergman para ver, quem me dera estar na sua posição. E esta é que devia ser a posição, ou seja, nós devíamos estar numa posição de generosidade em relação a estas pessoas, porque ninguém tem que ler nada. Ninguém tem que ler nada. Esta ideia de que nós temos de forçar as pessoas... Não, ninguém tem que ler nada. As pessoas devem gravitar para a leitura ou de um modo próprio ou natural, ou então sendo gentilmente incentivadas a fazê-lo, mesmo de um modo implícito. Mas quando há compulsão em alguma coisa destas, a compulsão cria imediatamente uma repulsa necessária no destinatário da compulsão. Bom, poderia continuar, mas se quer. Sim, eu estou a olhar para o tempo e, portanto, vou abdicar do terceiro tópico e talvez possamos desenvolver um bocadinho o segundo, em que já entramos, inclusivamente, com esta questão da mediação. E tem a ver com isto. Será possível lermos os clássicos sem mediação? Quem nunca tenha tido o prazer, nunca tenha lido os clássicos, conseguirá começar a fazê-lo sozinho? E como é que podemos nós, responsáveis por diferentes instituições com responsabilidades culturais, escolares, o Afonso aqui a representar os escritores todos, não é coisa pouca, como podemos nós ajudar a esta entrada no mundo dos clássicos para quem não o fez, sendo que o António Feijó já deu aqui uma dica absolutamente brilhante. Eu sinto isso muitas vezes. Há livros que eu penso, eu gostava tanto de poder ler este livro pela primeira vez, não o ter lido ainda e de voltar a ter a surpresa que tive quando o li. Portanto, essa é uma questão da posição de quem me dei à leitura que pode fazer muita diferença. Não é? Que é que sorte ainda não terem lido, porque vão ter o prazer de descobrir. Afonso, há ideias, recomendações? O Afonso no livro... os livros que devoraram o meu pai, se calhar já faz um bocadinho isso, não sei se foi intencional ou não, mas de facto é um livro que convoca para muitos clássicos, sem ser doutrinário, ou seja, não é didático, não está ali a dizer vão ler, mas ficamos com vontade de ir ler outros livros que são convocados. Vê outras formas de o fazermos? O que é que... Bom, não sei. Sei que os livros hoje em dia têm referências constantes a uma série de outros livros, o que remete também para os clássicos. Não tem mal nenhum ler um livro recentíssimo, porque muito provavelmente ele irá falar ou irá referir a algum livro mais enfim, um clássico.
e, portanto, eles acabam por estar sempre presentes na literatura. É quase impossível ler um livro sem ter algumas referências literárias, ou ir tendo referências literárias para depois ler o livro. Isto por um lado. Depois há a questão da compulsão no ensino, de sermos obrigados a ler ou haver a obrigação de ler, mas por acaso também tivemos a falar do caso oposto, a fação oposta, que diz que a leitura deve ser um prazer e, no entanto, quando se tenta convencer uma criança de que a leitura é um prazer e ela não sente prazer na leitura, ela julga-se enganada, porque... Então, mas eu devia ter prazer e não estou a ter prazer, eu pego num livro e ele é chato, ou aborrece-me, etc, etc. E isso parece-me que está mais no tipo de coisa que é a leitura e os livros, do que propriamente nos nossos erros em promover o livro e a leitura. Parece-me que é mais da natureza da literatura não ser uma coisa extremamente atraente à partida e, pelo contrário, ser extremamente chata à partida, ao ponto de como comentava, os meus filhos, quando não têm nada para fazer, agora já não, mas quando eram mais novitos, diziam: papá, não tenho nada para fazer, papá, não tenho nada para fazer. E eles têm livros à volta. E eu digo: olha, lê, pega num livro, lê. E eles param durante uns segundos e depois continuam: papá, eu não tenho nada para fazer, não tenho nada para fazer. Porque eles preferem morrer de tédio a ler um livro, porque lhes parece ainda mais entediante do que morrer de tédio. Portanto... Bom, eu acho que o melhor encontro de um texto é justamente o encontro singular de uma pessoa com esse texto. A pessoa encontra aquele texto. Naturalmente, é sempre possível que uma terceira pessoa ou uma segunda pessoa leve a primeira a fazer qualquer coisa, a ler. E esse tipo de relação é muito possível. Eu lembro-me, por exemplo, que aqui há uns anos estava a falar com um amigo cujo gosto eu respeitava, e eu disse: já tentei várias vezes ler o Pedro Páramo do Rulfo, mas ainda não consegui entrar naquilo. E ele virou-se para mim e disse: então é porque não és rulfiano. Ou seja, realmente isto se calhar é um encontro de famílias. Nós encontramos alguma coisa que nos responde, ou que responde a alguma coisa de interessante, profunda. Há uma coisa, no entanto, que é uma forma particular de aquilo que alguém descreveu como o sublime do leitor. O que é o sublime do leitor? É aquilo quando o leitor está a ler uma coisa qualquer e diz: isto é exatamente assim. É exatamente assim. E nós dizemos: mas porquê é que estás tão surpreendido? Não, eu sempre pensei isto, é exatamente assim. Mas então porquê é que estás tão surpreendido se sempre pensaste isso? E a pessoa tem que dizer: eu sempre pensei isto, mas eu não sabia que pensava isto. Isto é uma coisa muito bizarra. Eu sempre pensei assim, mas eu não sabia que sempre pensei assim. Quem é que fez isso? É alguém que lhe deu uma expressão memorável. Articulou isso de um modo memorável. Isto é alguma coisa de altamente interessante e merece reflexão. Porquê é que isso acontece? Bom, aqui haveria muita coisa a dizer, mas eu acho que já estamos dentro do tempo. Bom, e como nos pediram recomendações, eu gostava de, em nome do Plano Nacional de Leitura, deixar uma recomendação para que todos nós, responsáveis pela mediação de leitura, tentemos criar este espaço de mediação para leituras livres dos clássicos, para leituras em que sejam permitidas as vozes individuais, em que sejam permitidas os posicionamentos e em que se apele ao crescimento pessoal, que será diferente para cada um, como António Feijó acabou de referir, através da leitura dos clássicos. Talvez consigamos todos contribuir para esta missão e eu asseguro-vos que, da vossa parte, a nossa equipa está a trabalhar nisso e estamos a criar esse espaço. Obrigada a todos. Muito obrigado.